Primeira carta de João, segunda carta de João e terceira carta de João. Bíblia, nova versão transformadora, MVT. Continuação, segunda carta de João. 63º livro da Bíblia e 24º do Novo Testamento. Neste livro, continuamos acompanhando os conselhos dados por João. Segundo a tradição, a autoria do livro é do apóstolo João. Através de um capítulo, vemos que o apóstolo destina esta carta à senhora eleita e a seus filhos. Não se sabe ao certo se ele destinou a carta a alguém em específico, se estava se referindo em sentido figurado à igreja ou os dois. Nesta carta, o apóstolo lembra a todos da importância de amar uns aos outros e da necessidade em seguir os mandamentos do Senhor. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Segunda carta de João, capítulo 1, versículos 5 e 6. O apóstolo também aconselha para que tenham cuidado com os falsos mestres e suas doutrinas erradas, que afirmavam que Cristo não era Deus, negando sua preexistência ao dizer que ele não havia vindo em carne, porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. E se tal é o enganador e o anticristo. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 7. Portanto, neste livro podemos acompanhar os conselhos dados pelo apóstolo João para aqueles a quem se dirigia a carta. O apóstolo lembra da importância de amar uns aos outros, seguir os ensinamentos do Senhor e de estar atento aos falsos mestres que surgiriam, não deixando que suas falsas doutrinas tenham influência sobre os cristãos. Terceira carta de João, 64º livro da Bíblia e 25º do Novo Testamento. Neste livro, continuamos acompanhando as mensagens de João aos cristãos. Segundo a tradição, a autoria do livro é do apóstolo João. Através de um capítulo, vemos que o apóstolo escreve esta carta primeiramente para elogiar as ações de seu irmão Gaio, que acolhia com hospitalidade os viajantes que iam a diversos lugares, levando as mensagens do Evangelho. João também relata sua insatisfação em relação a Diótrefes, o qual procurava ter uma posição de responsabilidade, que impedia a ida de outros que levavam a palavra e impossibilitava de que os cristãos locais recebessem outros irmãos. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Terceira carta de João, capítulo 1, versículos 9 e 10. Com isso, João incentiva os cristãos a serem bons e seguirem o caminho do bem. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Terceira carta de João, capítulo 1, versículo 11. Por fim, o apóstolo faz elogios a Demétrio, após ouvir testemunhos do seu bom exemplo. Portanto, neste livro podemos acompanhar os elogios do apóstolo João aos bons exemplos de Gaio e Demétrio e sua insatisfação com a autoridade de Diótrefes. O apóstolo pede para que os cristãos sejam bons e expressa o seu desejo em vê-los brevemente. Que esta mensagem seja alcançada em seu coração. Que Deus venha abençoar você e toda a sua família em nome do Senhor Jesus.